Oi pessoal, a paz do Senhor para vocês. Nós estamos começando hoje aqui mais um trimestre da nossa escola bíblica dominical para adolescentes. Nós encerramos aí no último vídeo o nosso segundo trimestre de 2020, estamos começando agora o terceiro trimestre, e nesse trimestre nós vamos aprender a história da igreja para adolescentes, não só para adolescentes, mas qualquer pessoa que queira aprender um pouco mais sobre a história da igreja. Eu vou tentar mostrar para vocês a lição, essa aqui, ó, a lição que nós vamos estudar nesse trimestre. E a nossa primeira lição do trimestre vai ser por que estudar história, é o que nós vamos aprender hoje. Mas calma aí um pouquinho, porque essa lição não vai ser aquele tipo de estudo chato de primeiro dia de aula, que o professor te ensina o que é história, por que estudar história, não. Nós vamos aprender hoje uma maneira legal, uma maneira divertida de aprender história e como que isso pode fazer toda a diferença na sua vida. Talvez você pense assim, mas por que eu tenho que estudar história se já ficou no passado, se eu nem era nascido nessa época? Você vai aprender hoje nessa lição o porquê que é importante estudar a história dos nossos antepassados, a história da igreja e como que isso pode ser uma coisa divertida. Agora eu vou te pedir uma coisa, antes da gente começar o nosso estudo aqui nesse vídeo, eu vou te pedir para você descer aqui embaixo desse vídeo e comentar aqui se você gosta de história e por quê, como que você gosta de estudar história, o que você mais gosta na história, porque com o seu comentário aqui embaixo a gente vai poder ter uma ideia de como que a gente vai poder passar as próximas lições, os próximos estudos aqui para vocês de uma maneira divertida, de uma maneira mais interessante para vocês, tá bom? Então eu vou pedir que você deixe aqui embaixo o seu comentário, tá bom? Que você vai nos ajudar e vai se ajudar também para que nós possamos trazer estudos mais interessantes aqui para vocês. A nossa lição, o texto bíblico está em Salmo 78, versículo 1 ao 4. Vamos ler aqui rapidamente, porque são poucos versículos, para a gente entender um pouquinho aqui onde a gente vai se basear. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não as encobriremos a seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Amém. Esse versículo fala um pouquinho sobre a importância de estudar história. O nosso texto em destaque, ele diz assim: portanto, excelência, eu estudei com todo cuidado como foi que essas coisas aconteceram desde o princípio, e achei que seria bom escrever tudo em ordem para o Senhor. Lucas, capítulo 1, versículo 3. Você pode ler também na sua casa. Vamos lá. A nossa lição, ela diz assim: o que é história? A história é uma ciência que tem por objetivo estudar a vida do homem através do tempo. Tudo que um povo faz, pensa ou sente pode ser investigado pela história. Seu conhecimento nos ajuda a entender tudo o que foi feito até chegarmos aqui. Isto é história, você entender como que você chegou, onde você chegou hoje, a história dos seus antepassados, da sua família, da sua igreja, da sua escola, da sua cidade, do país, no geral. Isso é história. Não são somente as pessoas famosas que fazem a história, isso aqui é interessante. Ela é feita por todos, homens, mulheres, crianças, ricos, pobres e outros. É feita na guerra, também na paz. É feita principalmente por pessoas comuns, como você e eu, desde os tempos mais antigos. A história está presente no nosso dia a dia. Nós a fazemos sem saber. Isso aqui é interessante, pessoal. Nós vivemos a história todos os dias. Muitas vezes nós não percebemos, mas nós estamos vivendo atualmente um momento histórico. Infelizmente, um momento histórico negativo, que é um momento de pandemia. Mas pode ter certeza que daqui a alguns anos eles vão se lembrar do que nós vivemos em 2020. Então nós estamos fazendo parte dessa história. Isso é história. Tudo que nós vivemos diariamente é história. Daqui 10 anos, daqui 20 anos, você vai se lembrar de coisas que você está vivendo hoje. Isto vai ficar para a sua história. Não pense nela como uma matéria acabada, pois a história está em constante desenvolvimento. Cada dia que passa, um tijolo é acrescentado nessa imensa construção que é a história da humanidade. Isso aqui é interessante. O comentarista destaca que você não deve pensar na história como algo do passado, algo que já acabou. Não. Conforme eu já falei, nós estamos vivendo e fazendo a história todos os dias. Quando conhecemos melhor o passado, podemos entender o presente e planejar melhor as ações que serão tomadas no futuro. Isso aqui é o principal motivo por que estudar a história. Por exemplo, por que brasileiros, japoneses e noruegueses têm comportamentos diferentes em determinadas situações? Essa resposta só é encontrada quando a história destes povos é estudada.
Isso aqui é interessante. É importante nós estudarmos a história para nós entendermos o passado, compreendermos as tendências do presente e entendermos também as tendências do futuro. A história nos mostra, por exemplo, como dois países entraram em guerra. O que os levou a tomar esta decisão? Se tivermos este conhecimento, no futuro poderemos evitar os erros cometidos no passado. Quando você estuda a história dos seus antepassados, quando você estuda a história da cidade, da igreja, do país, você pode aprender os erros que os antepassados cometeram. E você pode evitar estes erros, porque você sabe que isso levou a consequências negativas. Como, por exemplo, o comentarista destaca aqui, quando dois países entram em guerra. Por que eles entraram em guerra? Quando você estuda a história do que levou esses países a entrarem em guerra, nós conseguimos evitar daqui em diante que novos países entrem em guerra, entendeu? Porque nós conseguimos entender os erros que foram cometidos no passado e não cometê-los no presente nem no futuro. Muitas pessoas não gostam de história e pensam, por que vou estudar sobre uma época em que eu nem era nascido, sobre a vida de quem nunca ouvi falar? Já falei sobre isso aqui no começo. Muita gente pensa assim, mas não é bem desse jeito. Vamos ver. Essas pessoas só pensam assim porque se enxergam somente como espectadores e não participantes da história. Conforme eu já falei, nós não somos meros espectadores, nós somos participantes e criadores da história. Saiba que tudo o que aconteceu há 300 anos contribui muito para a maneira de pensarmos hoje. O que você pensa e faz influenciará as futuras gerações. O que você vive hoje vai influenciar as pessoas que vão viver amanhã. Nós precisamos ter noção disso, de que a história ela é constante. Você pode estar pensando, a história é algo que não tem nada a ver comigo, está bem longe de mim. Não sou famoso e meu nome não está nos livros. Reafirmamos que a história é feita também por pessoas anônimas, como você e eu. E saiba que não somente os grandes feitos que a constroem, mas as pequenas atitudes do dia a dia também. Conforme eu já falei, venho batendo muito nessa tecla. A história é construída diariamente e nós fazemos parte dessa história, tá bom? Por isso é tão importante estudarmos a história, para entendermos as nossas origens, entendermos o que nos leva a tomar tais atitudes, entendermos erros que foram cometidos no passado para não cometermos no presente e no futuro, tá bom? Segundo ponto agora diz assim, como podemos estudar história? E aqui nós vamos aprender uma maneira de estudar história de forma mais interessante. Como estudar história pode ser algo legal e divertido. Fica comigo que você vai aprender isso agora. Podemos estudar história pela simples curiosidade de conhecermos como as pessoas de outras épocas viviam. Conhecer seus costumes e nos divertirmos com as diferenças existentes entre nós. Pode ser muito prazeroso estudar história. Por exemplo, você sabe por que a rua em que você mora tem esse nome? É o nome de uma pessoa? Quem foi ela e o que fez para merecer esta homenagem? Seu nome remete a uma data importante? O que aconteceu naquele dia? É o nome de um lugar, de uma cidade, de um país? Onde fica? São perguntas simples, mas que não teremos respostas se não tivermos a curiosidade de pesquisar na história. Por exemplo, você tem curiosidade de saber a origem do seu nome? Você já perguntou isso para os seus pais? Por que você tem esse nome? O meu nome, por exemplo, é Eliabe. O meu nome, ele é baseado no irmão mais velho de Davi, que era Eliabe, o filho mais velho de Jessé. E o seu nome? Qual a origem dele? Faz o seguinte, experimenta perguntar para o seu pai, para sua mãe, por que você tem esse nome, qual a origem, por que eles decidiram escolher esse nome. Você vai ver como pode ser interessante estudar história, quando a história nos envolve. Às vezes a gente não quer estudar história por causa disso aqui que o comentarista falou. Às vezes a gente pensa assim, para que eu vou estudar uma época que eu nem vivia, pessoas que eu nem conheço. Mas você pode estudar a história relacionada a você, como por exemplo, a história da sua cidade, a história da sua família, a história da sua igreja, a origem da sua igreja. São coisas interessantes porque fazem parte do nosso dia a dia. Vamos lá. Comece pesquisando a vida dos seus antepassados, sua árvore genealógica, como viviam e o que faziam. Você sabe o nome do pai do bisavô do seu bisavô? Eu também não, o comentarista afirma aqui, nem eu sei. Saiba que o judeu dos tempos bíblicos saberia responder essa pergunta.
Era muito importante para os judeus antigamente conhecer a sua genealogia. Quando você vê na Bíblia, por exemplo, alguém dizer Jesus, filho de Davi, é porque Jesus ele era da mesma genealogia de Davi. Jesus era descendente de Davi. E por mais que muitas descendências se passavam, mas os judeus tinham o conhecimento da genealogia dos antepassados. Então Jesus ele era considerado filho de Davi porque ele era da descendência de Davi. E assim era com várias outras pessoas também. E por que nós não sabemos? Porque muitas vezes não achamos a história interessante e por isso não a preservamos. Às vezes nós não sabemos a história dos nossos antepassados porque nós não temos o interesse, a curiosidade de aprender, não achamos interessantes. Mas é bom nós sabermos. Você pode estar pensando, mas o que me interessa saber o nome dele? Do pai, do bisavô, do seu bisavô? Não tem mais nada a ver comigo. Claro que tem. Saiba que se ele não tivesse conhecido e se casado com a mãe do bisavô do seu bisavô, você não estaria agora onde está, lendo esta revista. Parece um pouco confuso, né? Mas, por exemplo, se o seu bisavô não tivesse casado com a sua bisavó, ele não teria tido o seu avô, que não teria tido o seu pai, que não teria tido você. Você não estaria aqui agora assistindo esse vídeo, lendo essa revista. Entendeu? Então tá vendo só a importância de entender, de conhecer os seus antepassados? Mas é possível aprender história de outro jeito, que não seja passar horas sentado lendo um livro? É possível me divertir e aprender ao mesmo tempo? Claro que é. Como? Veja algumas dicas que facilitarão o seu aprendizado e principalmente sua diversão. Agora algumas maneiras que você pode aprender história de forma divertida. Vamos lá, ó. 1. Assista bons filmes com temas históricos. Não precisa ser um filme muito comprido, com 5 horas de duração, nem ser muito parado, com diálogos longos e cansativos. Atualmente existem excelentes filmes que retratam o passado com alguma fidelidade. Você pode assistir filmes antigos, entendeu? Que contam a história da igreja, por exemplo, que contam a história do nosso país. Existem muitos filmes aí que são interessantes, que se você assistir, você vai ver a história do nosso país, a história da nossa igreja de maneira interessante, de maneira divertida. 2. Construa a árvore genealógica de sua família. Procure saber quem foram seus bisavós e trisavós, onde moravam e como viveram. Isso aqui é interessante. Quando você estuda a história dos antepassados, isso pode se tornar algo divertido de aprender e você vai aprender também a história da sua família, entendeu? É algo também que pode ser interessante. 3. Visite museus. Você irá se surpreender com a quantidade de coisas interessantes que podem ser vistas. Isso aqui na nossa cidade hoje é um pouco difícil, né? Porque hoje a gente não tem um museu. Mas sempre que você tiver uma oportunidade, visita um lugar que relata história da cidade, história dos antepassados. Isso aqui é interessante. 4. Discuta feriados históricos. Aproveite alguns momentos do dia de folga da escola para conversar com amigos e parentes sobre os fatos ocorridos nessa data e que fizeram com que ela se tornasse feriado. Por exemplo, aqui no Brasil hoje nós comemoramos o 7 de setembro como o dia da independência. Mas e aí, você já teve curiosidade de estudar melhor por que a independência do Brasil é comemorada no dia 7 de setembro? Os acontecimentos que se deram para que nós pudéssemos chegar aonde nós chegamos? É um feriado tão importante para o nosso país e muitas vezes nós nem sabemos o que aconteceu nesse dia para que esse dia se tornasse feriado. Experimente estudar melhor a história dos feriados, que pode ser algo divertido, uma maneira divertida de você aprender história e conhecer a história do nosso país. 5. Aproveite as oportunidades do dia a dia. Procure observar e analisar tudo o que está acontecendo ao seu redor. Lembre-se de que, principalmente, são os pequenos acontecimentos que constroem a história, conforme eu já falei algumas vezes aqui nesta lição. Vamos lá. Terceiro ponto da nossa lição. A história da igreja é a minha história. Isso aqui agora é a parte mais importante da lição, que nós vamos falar um pouquinho sobre por que estudar a história da igreja. Diante de tudo que foi dito, qual a importância de se estudar a história da igreja? Nós aprendemos a importância de se estudar história. E dentro do contexto que nós aprendemos até aqui, qual a importância de estudar a história da igreja? Muito importante, né? Vamos ver. Seu estudo é muito importante se quisermos nos conhecer melhor como cristãos. Tudo o que aconteceu com a igreja do passado tem enorme influência na igreja do presente e terá sobre a igreja do futuro. Quando nós estudamos a criação da igreja, desde a igreja primitiva, a chegada da igreja no Brasil, a reforma protestante, que nós vamos estudar muito aqui nesta lição, nesse trimestre,
nós vamos ver o quanto é importante entendermos a história dos heróis da fé do passado para nós sabermos o que nos leva a acreditar no que nós acreditamos hoje em dia. Muitas vezes nós não entendemos por que a igreja funciona de uma maneira, mas quando nós estudamos a história da igreja, nós passamos a entender por que a liturgia do culto é assim. Vamos ver isso aqui mais na frente também, quer ver? Por que nossos cultos acontecem desta forma? Por que sua liturgia é assim? Porque para nós a Bíblia é nosso único manual de fé e prática. Porque muitos cristãos creem de maneira diferente sobre o mesmo tema bíblico. Porque existem tantos debates, tantas discussões dentro da igreja sobre uma coisa, se uma coisa é certa, se uma coisa é errada, porque alguns acreditam de uma forma, outros acreditam de outra. Tudo isso se deve à história da igreja. Essas e outras perguntas somente são respondidas quando estudamos a história da igreja, ou como é chamada pelos estudiosos, história eclesiástica. Nós só vamos entender por que a igreja tem uma crença quando nós estudamos a história, quando nós entendemos por que eles acreditam daquela maneira, o que levou o pastor, o que levou aos líderes religiosos ter aquela crença. Só na história nós vamos ter essas respostas. Podemos considerar a história eclesiástica como sendo a nossa história de vida, pois é a história da fé que nos move diariamente. É a história de homens e mulheres que muitas vezes pagaram com a sua vida o preço de combater a favor da fé, que, uma vez por todas, Deus deu a seu povo. Para a mensagem do Evangelho chegar até nós, muitos servos de Deus foram perseguidos e mortos. Muitos homens foram levantados por Deus para que com sua voz e escritos defendessem a genuína fé cristã dos ataques daqueles que queriam contaminá-la. Nós precisamos entender que para que a mensagem do Evangelho chegasse até nós, pessoas tiveram que pagar um grande preço. Essa é a história da igreja. Os nossos antepassados tiveram que pagar um grande preço para que a igreja se tornasse a potência que se tornou hoje. E claro que com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, porque sem Deus, sem o Espírito Santo do nosso lado, nós nunca teríamos conseguido chegar onde nós chegamos hoje. Mas é importante nós conhecermos a história dos nossos antepassados para nós aprendermos a valorizar a nossa fé. Vamos ver. Conhecer a sua igreja também é conhecer a história da igreja de Cristo. Cada igreja local é participante da história eclesiástica. Você conhece bem a sua igreja? Quando ela foi fundada? Quem foi o seu primeiro pastor? Ela sempre esteve localizada no atual endereço? Quantos membros tinham na época de sua fundação? Procure conversar com seu pastor e com os membros mais antigos. Isso aqui é interessante, a gente conhecer a história da nossa igreja é sempre bom. Graças a Deus que na nossa igreja, a Igreja Assembleia de Deus aqui de Mutum, os nossos pastores sempre estão contando a história da igreja, sempre estão falando da história da igreja. O pastor José Luciano mesmo, ele sempre gosta muito de falar da história da igreja. E você que é mais novo, talvez adolescente, seria bom você sempre estar conversando com os nossos pastores, que eles vão ter todo o prazer de contar para você sobre a história da igreja. É bom você conhecer a história da nossa igreja, quando ela foi fundada, por que ela está hoje no endereço que ela está, como era no passado, como os primeiros pastores chegaram aqui na nossa cidade. É bom você conhecer essa história. E é interessante também, porque quando alguém te perguntar, você vai saber responder, tá bom? Olha só. Se interesse cada vez mais por sua história. Você irá se surpreender com a quantidade de informação valiosa que muitas vezes passa despercebida. Quando nós estudamos a história da nossa igreja, nós ficamos surpresos com quanta coisa interessante a gente aprende. E estudar história pode ser uma coisa interessante, é o que nós estamos aprendendo aqui hoje nessa lição, tá bom? Conclusão. Quando estudamos história, viajamos no tempo, visitamos épocas e costumes completamente diferentes de nossa realidade. Não precisamos de nenhuma máquina do tempo para viajar nesta fantástica realidade que é a história da humanidade. Basta somente conhecer o passado e compará-lo com o presente, e assim ter ferramentas para projetar o futuro. Quando agimos assim, nos tornamos entendedores da realidade que nos cerca e podemos contribuir com uma história melhor para as futuras gerações, evitando os erros das gerações passadas. Então, você já contribuiu para a história da humanidade hoje? O comentarista deixa uma pergunta e conclui a lição.
Então, pessoal, nós aprendemos hoje a importância de estudar história, de estudar a história da sua família, a história da sua cidade, a história do seu país e principalmente a história da sua igreja. Se interesse mais por estudar a história da sua família, a história da sua igreja, se interesse mais por isso, porque nós aprendemos aqui hoje a importância de nos interessar em aprender história. E exatamente por ser tão importante estudar a história da igreja, nós vamos estudar neste trimestre a história de grandes homens que constituíram o que é hoje a igreja. Nós vamos estudar nesse trimestre temas como Jesus Cristo, fundador da igreja, o nascimento histórico da igreja, Paulo, um agente histórico da igreja. Vamos estudar a história de Paulo, a história também de homens que foram muito importantes para a igreja, como Lutero, Calvino, John Wesley, movimento pentecostal no Brasil. Vamos aprender como que a igreja chegou onde ela chegou e por que nós estamos onde nós estamos hoje, tá bom? Vai ser muito importante os temas que nós vamos estudar nesse trimestre. Então eu vou te pedir uma coisa, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, no canal da Assembleia de Deus de Mutum, porque nós vamos estudar junto com vocês aqui esse trimestre e vamos passar coisas importantes para vocês aqui no decorrer desse trimestre. E quando encerrar esse trimestre, quando encerrar essa lição, eu tenho certeza que você vai ter pleno conhecimento da história da igreja e isso vai ser de muita edificação para a sua vida, tá bom? Ficamos por aqui, a nossa primeira lição vai chegando ao fim e como eu te falei, eu te peço que continue acompanhando as lições futuras que vai ser muito bom para você. Um forte abraço a todos, muito obrigado para você que acompanhou essa lição até aqui. Se inscreve aí no nosso canal, deixe também o seu like para nos ajudar a divulgar o nosso trabalho. A paz do Senhor para você, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. E para concluir essa lição, eu gostaria de fazer uma oração com você, tá bom? Feche seus olhos comigo e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero lhe agradecer, ó Deus, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar aqui, meu Deus, neste momento, passando esta lição, aprendendo junto com aqueles que estão nos ouvindo, ó Pai, neste momento. Agora eu lhe peço, meu Deus, que abençoe a vida de cada um, Senhor, abra a mente, o conhecimento de cada um. Meu Deus, eu lhe peço que o Senhor complete, meu Deus, na vida de cada um, o estudo que foi ministrado aqui neste momento. Que o Espírito Santo possa falar melhor em cada vida, em cada coração. E que possamos, meu Deus, ser edificados com este estudo, com esta lição, e que possamos ser edificados nesse trimestre, que possamos crescer na graça e no conhecimento, que o Senhor possa sempre nos iluminar, nos abençoar, abençoar a vida e a família de cada um. É o que lhe pedimos e entregamos nas tuas mãos, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém e amém.